queixa que tem sido bem comum, que tem chegado bastante no consultório em psicologia, diz referente à produtividade. Muitas pessoas trazendo uma percepção de uma queda significativa na sua produtividade. E muito disso tem acontecido, que a gente vai observar agora e vai levar como um aprendizado para a nossa vida toda, tem sido a questão mais frequente do home office. Então, muitas pessoas que trabalhavam em algum local, que tinham que sair de casa para trabalhar, iam para uma empresa, para um consultório, para um escritório, e agora estão trabalhando em casa, como é o caso de muitos de nós. Eu acho que, inclusive, a maioria dos psicólogos estão fazendo home office, estão fazendo suas consultas de maneira online. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso hoje, e também na questão da procrastinação, que muitas pessoas têm pedido, inclusive, para falar sobre procrastinação. Esse é um tema que pediram já há muito tempo, gente. Eu fiquei aqui de trazer para vocês. E esses tempos eu estive em um seminário falando exatamente sobre produtividade. Queria trazer um pouquinho para compartilhar com vocês algumas ideias que a gente trocou durante o seminário. A primeira questão que eu vejo, assim, que a gente poderia colocar como um erro, é que as pessoas, quando migraram para o home office, desorganizaram todos os seus horários e começaram a fazer as coisas num horário totalmente aleatório, desorganizado, na hora que tem vontade de fazer as coisas. Vejam que antes, quando a gente tinha que sair de casa para ir trabalhar, ia para a empresa, ali ele te dava mais ou menos um horário organizado, né? Uma rotina organizada, porque você tinha horário para chegar, horário para sair, horário para intervalo, horário para entregar suas demandas, você tinha uma quantidade no dia de entregar, enfim, horários bem organizados. E muitas pessoas que passaram para o home office começaram a desorganizar essa rotina. Então acordam num horário a cada dia, fazem suas refeições no horário apenas que tem fome, vão dormir em horários diferentes, tem horários diferentes para intervalos, fazem o intervalo na hora que quiser, vão deixando as demandas acumulando. Então, a primeira coisa que eu recomendo, e tudo, gente, quando a gente fala de produtividade, tudo começa com organização. Eu gosto de pegar uma agenda de papel, também a agenda virtual vale, mas eu gosto muito da agenda de papel, e eu coloco todas as atividades, e sim, isso sempre, e com quase todos os meus pacientes eu faço uma organização da rotina, porque a rotina, esses sinais que a gente manda para o nosso corpo de horários, esse enquadramento que a gente dá para a nossa rotina, ela é muito importante para o nosso humor, para a nossa motivação, para a nossa energia, para a gente regular os nossos hormônios, inclusive. Então é muito importante a gente ter uma rotina organizada. Segundo ponto que eu trago aqui também é da tal da procrastinação. Às vezes as pessoas vão deixando tarefas acumular agora que estão no home office, e muito disso vem porque a gente chama de procrastinação, que é uma demora aí para começar as tarefas que precisam, para terminar aquelas pendências que estão ficando de trabalho. E muito da procrastinação acontece por querer desviar de um desconforto que tem vindo quando eu penso em começar a fazer aquela tarefa. Então imagina um exemplo da pessoa que precisa sentar para escrever ali uma dissertação, precisa sentar para escrever um trabalho, precisa sentar para escrever um relatório, e aí quando ela pensa em começar essa atividade, vem um desconforto, e alguns pensamentos que ela traz do tipo, eu não vou conseguir fazer isso hoje, é muita coisa para fazer, é muito extenso, eu nem sei o porquê que eu tô fazendo isso. Então é muito interessante que a gente observe isso que está acontecendo e a gente faça algumas coisas para lidar com esse tipo de sentimento. Primeiro é pensar o porquê que eu estou fazendo isso que eu estou me propondo a fazer. O que eu ganho com isso que eu vou fazer agora, o que eu ganho quando eu terminar de fazer essa tarefa. Outra questão muito importante é dividir a grande tarefa em tarefinhas menores, que é o que a gente chama de micropassos, para você ter essa sensação de que a tarefa que você vai fazer ela não é muito extensa, ela não é muito grande, é uma pequena tarefa por vez. Tarefinhas, pequenininhas tarefinhas, para você também ter a sensação, acesso à sensação de ter conseguido cumprir com a missão. E essa sensação boa de ter conseguido cumprir com a primeira tarefa vai meio que num efeito assim de bola de neve, vai levando para outra, e você vai se sentindo mais motivado para subir mais um degrau da escadinha, e degrau por degrau você tem a tarefa solucionada melhor do que você mirar para a tarefa sendo feita. Isso que eu estou passando aqui, eu falo também como metáfora do que ajudaria você a ler um livro de 10.000 páginas, né? Então o que eu estou falando aqui é dividir esse livro de 10.000 páginas em pequeníssimas sessões para você lendo um pouquinho por vez, diferente do que você dizer que você só vai sentir aquela sensação de missão cumprida quando você ler as 10.000 páginas. Essa sensação de missão cumprida, ela é muito importante e nos dá um ânimo para continuarmos com a tarefa. Outra questão que surge muito para procrastinação é um pensamento de, isso é muito chato de fazer, não gosto de fazer isso. E aí a pessoa vai sentar para fazer aquele trabalho com uma sensação de, eu tenho que fazer isso, senão vai dar ruim, vai acontecer uma coisa ruim.
Então é nosso objetivo também, nosso trabalho de entender o porquê que isso é legal de fazer, o porquê que isso pode ser bom para fazer. Tanto naquilo que eu já falei, do que você ganha ao terminar de fazer, mas também de estar fazendo aquele comportamento no momento. Que vem daquela frase de não espere que as coisas te tragam alegria, mas que você traga alegria para todas as coisas. E aí vai de um exercício de eu tentar entender onde está a alegria naquilo em que eu estou fazendo. Como que aquilo pode ser divertido, como que aquilo pode ser interessante para mim. E a gente usa a nossa criatividade e a gente pode falar mais só sobre isso, fazer só um vídeo sobre isso. Como encontrar alegria nas coisas que a princípio parece que não trazem tanta alegria assim, ou até trazem algum desânimo, alguma de desconforto em ter que fazer essa tarefa. Tá? Mas muitas vezes a gente vai ter que pensar o porquê que essa tarefa é importante e fazer essa tarefa mesmo sem vontade. E a vontade vai vir a eu começar a fazer essa tarefa e sentir que estou conseguindo fazer, tá bom? Gente, essa foi uma contribuição. Claro que aqui eu tentei dar uma resumida sobre isso, sobre produtividade no home office. Temos também essa questão de modificar o ambiente, que eu falei um pouco no início, de eu escolher um lugar, isso é super importante, na verdade, de eu ter um lugar bem organizado, um local limpo, um local que sirva só para trabalhar, só para eu fazer os meus trabalhos, e eu facilitar o meu trabalho, então eu deixar as coisas prontas, deixar as coisas em mão, as coisas organizadas, para quando eu tiver que achar, eu achar facilmente, e eu dificultar aquilo que me tira do foco. Então é isso de eu tirar o celular da minha vista, deixar o celular, que às vezes é uma fonte de distração, né? Eu tirar ele da minha vista, deixar ele bem guardado, deixar ele afastado de mim quando eu preciso trabalhar. Tirar aqueles estímulos, aqueles sons, aqueles barulhos que podem me tirar do trabalho também. Enfim, tudo começa com organização, tá bom? Organização dos nossos valores, dos nossos pensamentos e inclusive da nossa rotina. Tá bem? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem os seus comentários, suas ideias para facilitar a produtividade durante a pandemia, durante o home office, tá? E que servem depois para a gente levar para a vida toda, não só para esse momento difícil que a gente está passando. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.